E aí, como é que será que a gente pode viver uma eterna lua de mel? Você não gostaria? Lembra um pouquinho da sua lua de mel, né? Não parecia o paraíso na terra? Ai, que maravilha, o marido super cavalheiro, super gentil, tudo dava certo, vocês combinavam um programa, um aceitava o que o outro sugeria. Nossa, que delícia, né? Tinha delicadezas, gentilezas, não era uma coisa ótima isso? Você toda bonita, perfumada, toda arrumada, maquiada, né? Imagine só viver assim o tempo inteiro. Não seria uma maravilha? Felizes para sempre? Só que não. Tá achando que é impossível, não é? É verdade, parece impossível mesmo, mas só que não é impossível. É o modo como a gente vai levando o nosso casamento que as coisas vão ficando mal, né? Então não é tão difícil não. Não é tão difícil, eu vou te contar, mas eu preciso que você veja esse vídeo até o fim. E acompanhe o meu raciocínio, porque senão você não vai entender. Se você assistir só uma partezinha, você vai tentar aplicar aquilo e não vai dar nada certo. Não é horóscopo, não é nada disso, são coisas muito factíveis, coisas muito fáceis de fazer. Fáceis de fazer, não digo, não estou sendo mentirosa, não é fácil de fazer, mas são coisas simples, só que precisam de um certo esforço, né? Principalmente quando a lua de mel acabou a lua de mel. E o que acontece? Daí que começa, não é verdade? Vem a rotina do dia a dia, as coisas vão ficando mais complicadas, não é? Mas calma aí. Antes de falar disso, eu quero que você lembre de uma coisa assim, do dia que vocês se casaram. Lembra um pouquinho do dia do seu casamento. Como foi? Aquele momento, você em casa, se arrumando, colocando a sua roupa, seu vestido de noiva, tão sonhado, né? Então, naquele momento, né, diante do altar, o que vocês fizeram? Vocês prometeram, vocês se entregaram um ao outro, entregaram tudo que vocês são, tudo que vocês têm, né? Aquele momento vocês estavam completamente inebriados, né? Entregando todos os seus sonhos, todos os seus desejos, os seus projetos, as suas emoções, o seu corpo, os seus parentes, a sua mãe, seus familiares, seu futuro. Você estava entregando tudo e estava de boa, né? Estava de boa na lagoa, porque estava tão feliz com aquele momento, tão entusiasmada com tudo aquilo, que você sabia que o casamento não é um mar de rosas, porque você conhece o que acontece com as outras pessoas, né? Vocês desconfiavam disso, mas na verdade, aquele momento vocês estavam tão animados com tudo aquilo e que nem se preocupavam tanto com isso, né? Nem pensavam se ia ter trabalho, se filho ia dar trabalho, nada disso. Mas o amor irresistível que vocês tinham um pelo outro era aquilo que sustentava e deixava que vocês pensassem assim, que aquele amor não tinha como terminar, não haveria dificuldade que fizesse que aquele amor terminasse, né? Vocês estavam assim, numa alegria tão grande, numa realização tão grande que era impossível alguém falar assim, mas imagine se você não der certo esse casamento, imagine se vocês enjoarem um do outro. Isso não passava na cabeça de vocês de jeito nenhum. E eu acho que não passa na cabeça de ninguém que vai se casar. Tal seria, né? Tal seria. Porque a força do amor irresistível é algo que a gente não se dá conta, né? A gente acha que era a gente que está assim muito animado. E eu acho que a maioria dos noivos que se casam estão determinados a procurar a felicidade em cada dia. Eu não acredito que as pessoas se casem assim, pensando, daqui a pouco não vai dar certo. Não é. Eu acho que estão pensando isso, né? Mas o casamento não começa ali naquela cerimônia do casamento, naquele dia do casamento. Não, é muito depois. Nem é no dia seguinte, gente, porque a lua de mel ainda não é o casamento. A lua de mel é a lua de mel mesmo, né? Então, e é no dia a dia, né, do trabalho, das decisões que a gente tem que tomar, daquele lar que você tem que abastecer, porque abastecer o lar significa ir muitas vezes ao supermercado, né, e voltar muitas vezes. Filhos para criar, filhos para educar, né? E tantas coisas que vão tendo no nosso dia a dia que vão daí revelando a profundidade do que é formar uma família, do que é se casar, do que é ter filhos. É muito mais do que a gente pode imaginar, né? E é natural que a gente não se dê conta disso logo no primeiro momento. Então, o que acontece? Daí, justamente, é nesse momento que os problemas começam a aparecer. Por quê? Porque marido e mulher, que já não estão tão entusiasmados, tão embevecidos com aquele amor irresistível, começam a ver no outro, sabe o quê?
defeitos que já existiam muito antes deles casarem. Só que eles estavam ocultos aos olhos apaixonados. Aquele olho apaixonado é meio cego mesmo, né? Só vê as maravilhas e não vê os defeitos. Então você começa a se implicar com o jeito do marido, o marido começa a se implicar com o seu jeito, e daí o que vem acrescido a isso tudo? Vem louça para lavar, casa para cuidar, parece música, né? Louça para lavar, casa para cuidar, chefe chato, às vezes dificuldade financeira, chegada do primeiro filho, primeiro, segundo, terceiro, mas o primeiro é aquele choque, né? A família do outro, o chinelo velho da mulher, a camiseta rasgada do marido e por aí vai, né? Isso é o dia a dia. Às vezes, quando você está na sua casa, vendo todas essas coisas acontecendo, você pode pensar assim, é só comigo que acontece isso. Não acontece com essas mulheres glamurosas do Instagram. Acontece, gente. Acontece com todo mundo, né? Então, nessa hora que você vê toda a sua situação assim, sem nenhum glamour, parece que o casamento acabou. Ou pelo menos está acabando, né? Você pensa que tudo deve ter sido uma ilusão, que o melhor era ir cada um para o seu canto e cada um voltar à vida antiga que vocês tinham, fica achando que era muito melhor aquilo, né? Mas também isso não é verdade. Isso não é verdade, porque a gente também idealiza muito o outro, idealiza muito a vida de casado, a relação entre o casal. Então, vou dizer para você que isso tudo faz parte do projeto família, faz parte. Se nós não tivéssemos problemas, nós seríamos uns molengas que iam sucumbir diante de qualquer dificuldadezinha. Uns verdadeiros pudins, exatamente isso. Qualquer coisinha, desmantela inteiro, entendeu? Qualquer dificuldadezinha que fosse, assim. Então, assim, a gente fica mais forte, né? É assim, nós não podemos ser pais pudins e nem ter um relacionamento pudim. Não podemos ser assim. Porque nós temos que ser fortes diante das dificuldades. E nós somos exemplo para os filhos. Eles vão ver as nossas dificuldades, vão fazendo os nossos filhos mais fortes. Não a dificuldade em si, mas a forma como a gente lida com a dificuldade, né? E a verdade é que o casamento deixa a gente muito mais forte. A gente se torna pai forte, família forte, com todas as letras, assim, forte de verdade mesmo. A gente vê um casamento que tem muitos anos, como o casal fica mais forte e como os filhos também ficam mais fortes. E é isso, porque a família é assim, a escola de virtudes, a escola de habilidades, a escola para ser gente, né? Mas também não é mentira, gente, que a gente enfrenta muitas batalhas ao longo da nossa vida. Por exemplo, cada filho que nasce também novas necessidades, novos esforços, novos desafios, né? A gente sabe disso, às vezes a vida tá organizadinha, tal, daí você fica grávida, daí vem mais um filho, putz, parece que bagunça todo o coreto ali. Pensando assim, né, friamente, parece que é um projeto muito difícil, né? Essa é uma verdadeira piscina gelada, que ninguém quer mais entrar, e todo mundo pensa assim, quer saber, tô fora. Infelizmente, gente, a gente vê muitos jovens, adolescentes e jovens também, dizendo que não querem casar, porque eles só estão enxergando na família a dificuldade, as coisas que são difíceis, que são custosas, porque a gente vive numa sociedade que aboliu o esforço como uma coisa boa. Parece tudo que custa, a gente quer tirar fora. Então, assim, mas só que assim também começou a pensar um certo psicoterapeuta que chama Willard Harley Jr., que depois de muitos anos atendendo no seu consultório casais em conflito, ele decidiu fechar o consultório de uma hora para outra. Ele falou assim, quer saber, eu sou uma farsa, porque até hoje todos que vieram aqui eu nunca consegui fazer com que eles se reconciliassem, todos acabam se separando. E ele resolveu, então, dar uma parada no seu trabalho de psicoterapeuta e resolveu tirar um ano sabático, fez uma grande pesquisa, né, entre homens e mulheres casados. E o que ele quis saber nessa pesquisa? Ele tentou descobrir quais eram as principais necessidades emocionais dos maridos e das esposas. Porque ele falou assim, eu acho que eu não sei o que são. Às vezes a gente acha que cada um tem as mesmas necessidades, mas não. Ele chegou a 100 necessidades. Mas calma aí, nós vamos reduzir essa conta aqui, não vou falar de 100 necessidades de jeito nenhum. Ele foi afunilando e filtrando e chegou a 5 necessidades dos maridos e 5 necessidades das esposas. Então, depois de filtradas, essas 5 necessidades são coisas muito, muito possíveis de serem feitas. É muito importante o conhecimento disso, eu conhecer que o marido necessita de determinadas 5 coisas mais do que as outras e que nós, mulheres,
necessitamos de cinco coisas que eu vou falar logo a seguir para vocês, né? Já sei que vocês estão até curiosos para saber. Ai, meu Deus, quero saber. Então fica por aqui, não vai saindo do vídeo, porque senão você vai perder o melhor pedaço aqui, né? Então eu vou contar para vocês e vocês vão ver que não tem nada de complicado, tem de esforçado, né? A gente tem que se esforçar para vencer o mau humor, para vencer a preguiça, para entender que alguma coisa é importante para ele, né? Então, os maridos, eles revelaram nessa pesquisa as 5 necessidades que eles têm com relação às suas esposas. Então, a gente pode dizer que você é uma esposa irresistível, qualquer esposa, ser uma esposa irresistíveis nesse sentido, que conectam com o marido de uma forma irresistível. Aquelas que têm essas 5 características. A primeira característica, elas são um apoio no lar. O que é um apoio no lar? Apoio no lar é uma pessoa que sabe criar um ambiente de família aconchegante, limpo, arrumado, né? Vocês reparam como as mulheres têm um certo quê diferente na hora da arrumação da casa, a comidinha, o aperitivinho, aquela casa gostosa, a roupa cuidada, as coisas organizadas, as crianças bem. Isso é o apoio no lar. O marido necessita muito disso. Ele precisa saber que ele tem uma mulher em casa que dá conta do recado. Segunda necessidade que os homens têm, que as mulheres sejam admiradoras, que ela entenda e apoie o seu esposo, que ela elogie o seu sucesso, que não faça críticas em público, sobretudo para a mãe dele, para os amigos, né? Porque, lógico, as mulheres, eu percebo as mulheres, eu me incluo, somos muito críticas, a gente critica e reclama muito, então nós temos que corrigir isso. Então, você não vai conseguir nunca mais criticar, mas você pode introduzir aí essa faceta de ser admiradora, de ver como o seu marido tem valor e quantas coisas boas você viu nele, né? Outra necessidade que os homens têm, todos os homens têm, é que as mulheres sejam uma fabulosa parceira sexual. Essa expressão não fui eu que inventei, é do próprio autor, né? Uma fabulosa, o que quer dizer isso? Uma pessoa que descubra como trazer melhores resultados para aprender juntos a conseguir relações sexuais repetidas e agradáveis, né? O que você vai precisar? Cuidar do espaço mais íntimo, cuidar da sua camisola, cuidar dos momentos antes, durante e depois. É muito importante, gente, não podemos ser uma coisa assim, sabe, de carregação, né? É super importante para os homens, isso é absolutamente fundamental, não esqueçam disso. Uma quarta necessidade que os homens têm, olha que interessante, é que nós sejamos companheiras. Sabe o que é companheira? Porque está do lado. Então, assim, o que é importante? Você desenvolver um interesse genuíno, de verdade mesmo, pelas atividades que seu marido gosta, né? E animá-lo a continuar. Por exemplo, se ele gosta de um time de futebol, se ele gosta de jogar um tipo de esporte, você não precisa gostar do time de futebol e nem gostar do esporte, mas você pode se interessar, saber o que acontece, se está tendo um campeonato, se é importante para ele, se ele tem que treinar ou se é uma coisa que ele vai assistir. E a quinta necessidade que os homens têm, que tornam as mulheres irresistíveis para os homens, para a sua mulher, é que ela seja atraente, que se cuide, que seja elegante, que faça ginástica, que ele perceba que ela não largou mão, entendeu? Vestiu um bermudão lá e prendeu o cabelo com qualquer coisa na cabeça e nunca mais fez uma maquiagem, nunca mais se arrumou para ele, tá sempre desleixado, eles precisam muito, né? E agora que vocês já viram as necessidades dos seus maridos, eu tenho segundo a pesquisa, hein, gente, não penso que eu não estou inventando nada, isso aqui não é invenção minha, mas eu concordo plenamente com essa pesquisa. Agora nós vamos ver as necessidades que nós mulheres, nós somos mais complicadas, sabia? Os homens são menos complicados que a gente. A mulher tem uma necessidade que nem sempre que é uma das reclamações maiores das mulheres, principalmente comigo, com mentoria, é essa. É que o marido seja afetuoso, que expresse o amor com gestos, como fazia na lua de mel. Que dê abraços, beijos, gestos de carinho, palavrinhas, bilhetes, WhatsApps, detalhes, né? Que cria um ambiente de carinho ao seu redor. Para muitos homens isso é muito difícil, eles não estão acostumados, mas vocês vão ver, se vocês ficarem até o final do vídeo, vocês vão ver vocês vão entender como é que vocês vão conseguir isso, né? Então a mulher necessita demais desse afeto, uma palavra, uma mão no ombro, um pequeno elogio, né? Nós precisamos disso, nós somos assim, é a nossa maneira de ser, não é que eu sou mais fresca ou menos fresca. Segunda coisa que nós precisamos, olha só, o homem precisa que a gente seja companheira, nós precisamos que eles sejam conversadores,
que muita gente é casado com um homem ostra, né? Que não, sabe, que não fala nada, chega em casa e fica mudo. E a gente fica com raiva, né? Pô, você fala com tanto com seus amigos. Então, esse conversador é que separa um tempo para ela, um tempo para conversar, um tempo para sair juntos um pouco, para escutar os planos, né? A gente precisa que eles escutem, porque mulher pensa falando, né? Então a gente precisa um momento que eles nos escutem, né? Coisa com os filhos, os planos, os nossos sentimentos, sentimentos com relação à nossa família, ao nosso trabalho. Às vezes para eles é meio chato isso, mas é um gesto de muito amor quando eles são conversadores com a gente. Se eles entenderem isso, eles podem ser um pouco mais. Eu tenho experiência de várias pessoas que já falei sobre esse tema, que foram melhorando muito o seu relacionamento só com essas pequenas coisas. Uma vez uma pessoa até falou para mim assim, bom, mas só isso aí é bico. Então, se é bico, faz, né? Então, se é bico, faz. Uma terceira necessidade nossa, como mulheres, é que os homens sejam honestos. A honestidade aqui não é no sentido só de ser honesto com as coisas, que seja sincero, transparente, entendeu? Que não tenha assim, sabe aquelas pessoas que não deixam ver o celular, meu computador não quero que veja, não pode entrar no meu e-mail. Não, transparente, os seus projetos, a sua agenda, não tem nenhum segredo. Porque quando começa a haver segredinhos entre marido e mulher, começa a ruir o relacionamento. Então, assim, o marido que é transparente. Então, eu vejo começa sempre com o celular. O marido que põe uma senha e não deixa a mulher nem pegar no seu celular, que fica tão nervoso, alto lá, aí tem perigo. E depois a quarta necessidade é o apoio financeiro. Isso eu tenho que explicar bem para vocês não entenderem mal. Apoio financeiro não quer dizer que a mulher não possa trabalhar, tá? É que o marido, ele tem que ser o primeiro provedor da parte econômica. Isso é uma necessidade feminina, sempre foi assim. Nós podemos trabalhar, devemos trabalhar e tudo isso. Pode ser até que a mulher, em algum momento da vida, ganhe mais que o marido, mas não interessa. O que interessa nesse aspecto para a mulher é que o homem não se desentenda. Você já está ganhando, então eu vou ficar aqui vendo futebol, deitado no sofá. Isso é para morrer, essa mulher fica para morrer. Agora, se o homem tenta, não está conseguindo um emprego e está lutando e está tentando fazer um bico, tá ótimo. O problema é o homem se desentender desse aspecto de provedor, que é tão próprio da sua própria natureza. A natureza do homem, o homem sempre foi o provedor. E a mulher é a que cuida, a mulher é a pessoa feita pelo Criador para cuidar das outras pessoas, né? Então, nós temos que pensar, porque se a gente vai deixando essas coisas para trás, o que acontece? O nosso casamento vai também indo pelo ralo. E o que acontece? Chega um ponto que você acha que já não vale mais a pena. E tem uma quinta necessidade, que é uma necessidade feminina também, que é o seguinte, que o marido seja comprometido. O que significa esse comprometido? Comprometido o quê? Ele compartilha com a esposa a educação dos filhos. Tá certo que em determinados momentos da vida, principalmente nos primeiros anos de vida, os filhos ficam muito por conta da mulher, mas nem por isso o homem tem que se desentender disso, né? Então, fazer projetos juntos, reconhecer a importância do seu papel no dia a dia da casa, valorizar o trabalho da mulher, né? Se fazer assim, o homem não ajuda, eu sempre digo, o pai não ajuda, o pai é corresponsável pela educação dos filhos. Então, assim, vocês precisam sentar muitas vezes e conversar sobre cada filho, o que cada filho está precisando, sobre o agir de cada um, né? Nós com relação aos filhos, né? Mas, gente, tem uma coisa que é o pulo do gato dessa descoberta, dessa pesquisa desse psicoterapeuta, que é a coisa mais interessante, é que cada uma dessas necessidades, elas são complementares. Então, quando um atende aquela necessidade do outro, o outro fica muito mais sensível para atender a necessidade da esposa, no caso. Vou explicar cada uma para vocês. Vocês vão ter uma imagem aí, vocês vão ver que na imagem você graficamente vocês conseguem enxergar melhor como é esse complemento, né? Então, quando uma necessidade da mulher é atendida, leva a que o marido atenda aquela necessidade complementar. E isso é muito legal e é muito real, muito real. É muito interessante vocês verem isso. Listando parece complicado, mas vocês vão ver que não é, que na prática não é complicado. Só exige esforço. Não exige esforço para entender, exige esforço para aplicar isso, né? Então, não é complicado, mas é trabalhoso. E nem por isso é uma coisa ruim, né? Nós temos que entender e a gente vai vendo, né, que tudo que vale a pena dá trabalho, gente. Não tem uma coisa que vale muito a pena que não tem trabalho nenhum. Você fala, isso aqui é fácil assim. Não é assim mesmo, né?
Então a gente tem que, e isso a gente mostra para os nossos filhos. Quando a gente mostra que a gente está se esforçando, eles também percebem a diferença. Eles percebem porque eles nos observam o dia inteiro, né? Mas o dia inteiro. Mas, bom, sempre tem um mas, né? É nessas horas que a gente precisa voltar a pensar, voltar aquilo que nós prometemos lá atrás no nosso casamento, né? Que nós falamos aqui no começo do vídeo, que nós nos entregamos, né? No dia que nós casamos, nós entregamos tudo que nós somos, tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, tudo que nós sonhamos e também os nossos defeitos. Os nossos defeitos também nós entregamos e aceitamos os defeitos do outro também. A barriga do marido, a careca do outro, a mulher que vai ficando mais enrugada, menos bonitona, né? Então, o casamento é uma construção, e essa construção, assim como numa construção, cada tijolinho vai formando todo aquele edifício grande e bonito, o casamento é construído de pequenas escolhas diárias, E essa lista que eu vou dar para vocês em seguida, ela vai nos ajudar a começar a enxergar onde nós precisamos melhorar. Porque às vezes a gente quer melhorar e às vezes faz anos de terapia, faz um faz terapia, o outro faz terapia, mas aqui o que acontece? Isso evita muitos anos de terapia, sabia? Porque todos os dias nós podemos ser irresistíveis se a gente ficar atento a esses detalhes. E olha, eu também, lógico, tudo que eu falo para vocês eu vou experimentar antes para ver se funciona. E funciona mesmo. E quando eu vejo que as coisas ficam meio devagar, pode ter certeza. Em alguma coisa eu estou falhando, alguma coisa ele está falhando. Então, assim, nós temos um guia. Vocês podem escrever isso, guardar na carteira. Vocês vão ver como isso vai ajudar. Então, eu já experimento todos os dias. Não consigo fazer tudo maravilhosamente. Eu quero que vocês saberem que vocês também não vão conseguir ser perfeitas. Não vão conseguir colocar tudo em prática. Vai dar trabalho, mas vocês têm também agora já tem uma possibilidade de diagnóstico do relacionamento de vocês, né? Então, eu quero que vocês olhem para 1 ou 2 pontos só para começar a colocar em prática. Porque se vocês quiserem colocar em prática tudo, você olha esse ponto assim, não, esse ponto eu estou falhando, esse ponto eu estou falhando. Eu sempre, quando eu fazia essa análise, eu percebia que no ponto admiradora eu falhava. Eu era mais reclamadora e muitas vezes ainda sou do que admiradora. Então, por exemplo, pega um desses pontos e fala assim, eu vou trabalhar esse aqui. Eu vou tentar todos os dias ter uma coisa agradável para falar para o meu marido, uma coisa que ele vai se sentir valorizado, que ele vai se sentir bem, e principalmente vai se sentir bem aos olhos dos filhos. Porque vocês sabem que sem querer, às vezes a gente humilha o pai na frente dos filhos. Porque a gente corrige como se a gente estivesse corrigindo outro filho. E eles vão ficando humilhados com isso. Parece assim, sabe? Um tem 5, outro tem 3, outro tem 8 e o maridão lá também se corrige da mesma forma, né? A minha ideia por aqui é ir criando sugestões de como podemos melhorar cada dia. Então, esse vídeo tem exatamente essas 5 sugestões para os maridos e essas 5 sugestões para as mulheres. Mas é importantíssimo que vocês tentem entender como elas são complementares. E uma coisa muito importante, eu não quero que você pegue essa lista e para cobrar do marido, olha aqui, tá vendo? Olha o que eu aprendi aqui, que você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser isso. Não é assim não, gente, não é você tem que olhar para você primeiro, você, o que você está falhando. E às vezes é bom que ele também olhe e pense e vocês podem conversar sobre isso. O que você notou que você está falhando? Ele pode falar uma coisa, você pode falar outra. Normalmente essas são coisas complementares, você vai ver que interessante. Às vezes se você reclama que ele não é muito afetuoso, você vai perceber que ele está sentindo falta, que você não é uma boa parceira sexual, que você está sempre com dor de cabeça, está sempre empurrando com a barriga, não está muito afim. E essas coisas são complementares, né? Então eu ouço muitas vezes, né, as mulheres falando, mas ele não liga mais para mim, ele não faz mais isso, ele não é o mesmo com quem eu me casei, né? E se você quer realmente, né, mudar o ambiente da sua casa, ou alguma coisa, né, no seu relacionamento, você tem que começar. Não tem jeito, você tem que começar. E você tem que começar como? Mudando alguma coisa em você mesmo. Porque a gente sempre quer começar mudando, que o outro mude, que o outro fique perfeito para eu ficar de boa. Não, muda você. O que eu queria contar para vocês é que eu tive um professor na Espanha que ele falava muito sobre relacionamento de casal e ele falava assim que nós tínhamos que nos entender, assim, nos visualizar como 2 patinadores no gelo. Que é tão bonito quando a gente vê um casal patinando no gelo, né? Mas é assim, uma sintonia, uma coisa impressionante aquilo. E tem horas que um suporta o outro, tem horas que o outro suporta o um,
né? Tem horas que tem que segurar forte, quando o homem segura com força a mulher lá para cima, tem horas que a mulher com delicadeza conduz o homem, é uma coisa muito bonita, né? Então é muito cuidado, gente, para a gente não cobrar dos homens, que assim, não é uma cobrança, porque nós não somos perfeitas, nós não somos mesmo, nós somos bem piores do que eles, vou te falar isso para vocês. Eu escuto muitas e muitas mães, muitas pessoas casadas e que, assim, sempre a culpa é do marido. Sempre a culpa é do marido porque ele não faz, porque ele não ajuda, porque ele não colabora, porque ele não entende, porque ele deixa os filhos fazerem isso, porque ele mima, ele. E nós? Né? Então, se você quer realmente mudar o ambiente na sua casa, o ambiente na sua família, você tem que começar por você. Esquece um pouco do outro. Claro, por que esse vídeo serve? Esse vídeo serve para que os dois assistam e os dois tomem uma decisão. Quando terminar esse vídeo, cada um decide o que eu acho que eu vou melhorar. E você se comunica um para o outro. Pronto, não tem problema nenhum, né? Então, nós temos que ir mudando algo em nós e essa mudança vai nos custar. Mas fazer o quê? Ninguém muda se não começa, né? E você agora tem que começar. E por último, eu queria que vocês se atentassem como as 5 necessidades das mulheres são diferentes das dos homens. É incrível. A primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu fiquei muito impressionada, né? Parece meio uma maluquice mesmo, mas a verdade é que essas necessidades, elas se complementam e isso faz com que a coisa funcione, né? Funciona porque nós somos seres sexuados, temos a mesma natureza, mas somos sexuados em homem e mulher e nós somos, na verdade, complementares, né? Isso é uma coisa muito bonita. Não é pra gente, você queria que o seu homem fosse uma outra mulher? Não, você queria que ele fosse um homem. Só que as características do homem às vezes nos irritam. E vou te falar que as nossas características também irritam os homens. A nossa, às vezes, falta de organização, nossa falta de foco, né? Então, e você deve estar pensando assim, Dorita, não entendi como é que uma necessidade complementa a outra. Sinceramente, não entendi. Claro, você não entendeu porque eu não expliquei ainda, então você vai entender agora. Presta atenção. Vamos entender isso agora de uma vez por todas. Eu queria que você, assistindo esse vídeo, você tivesse um caderninho, aliás, é bom a gente ter, e fosse anotando isso, porque todo mundo tem muita preguiça de ler, né? Mas aquilo que você escreve, pequenas anotações, pode te ajudar muito. Então, preste atenção agora como se dá essa complementariedade. Me acompanha aí. Primeira coisa, tanto faz se quem começa é a esposa ou o esposo, tá? Tanto faz, não é assim que a esposa que tem que sempre começar, não. Sempre, tanto faz. Quando a esposa percebe, né, o esforço do marido por ser comprometido, a consequência, sabe qual que é a complemento? É a admiração verdadeira. Ela está vendo que ele está se esforçando e que ele está tentando ajudar, sabe assim, está querendo se interessar. Você fica admirada com aquilo. Então, naturalmente, você vai ter um olhar mais admirador para o seu marido. Vocês entendem? Então, o comprometimento do marido gera admiração na mulher. Olha que legal isso. E vice-versa. Se você começa assim, o seu marido às vezes não está muito comprometido, mas você começa a admirar outras coisas. Admirar o seu trabalho, o seu esforço, sei lá, o esforço para emagrecer, o esforço para, mudar de alimentação. Isso vai gerar um comprometimento. Segundo, quando a esposa reconhece o esforço do marido para ser um apoio financeiro necessário, quer dizer, ele se esforça, não é precisa ser aquela pessoa que ganha muito dinheiro, não é isso. Que ele é o apoio financeiro, ele está ocupado com isso, a sua cabeça está ocupada com isso, ele quer dar o melhor para sua família. A mulher, o que vai gerar na mulher isso? O desejo de dar aquele apoio no lar que ele tanto necessita. Você está vendo que ele está lutando, às vezes ele tem que chegar tarde, principalmente no começo da vida de família, ainda não está tão firme às vezes na profissão e tudo isso, você vai ter desejo de dar apoio no lar. Agora, o contrário também acontece. Quando o marido se desentende do apoio financeiro, a mulher também se desentende do apoio no lar. Depois, o terceiro, quando a esposa sente que o marido não esconde nada dela, que é um homem transparente, honesto, que não tem duas vidas e nem duas caras, o que acontece? Ela se esforça por estar sempre atraente para agradá-lo, porque ele está sendo tão transparente com ela, assim, por que eu também não posso mostrar aquilo que eu sei que é importante para ele? Ele gosta de me ver bonita,
Nenhum homem gosta de ser acompanhado, gosta de andar armado, como dizem, né? Nenhum homem gosta de andar acompanhado de um canhão. Então, nós temos que procurar ser atraentes, sim. Não é porque eu estou em casa eu vivo com as pessoas que eu mais amo. São para eles que eu tenho que me arrumar, que eu tenho que estar bonita, que eu tenho que estar atraindo. A quarta necessidade é o seguinte, quando o marido põe esforço para ser mais conversador. E olha que tem uns maridos que tem que pôr muito esforço, né? Que se interessa pelas suas coisas. Nós somos muito falantes, muito detalhistas, nós contamos as coisas tintim por tintim, e às vezes os homens são mais objetivos e não tem tanta paciência. Então, realmente a gente nota um esforço, né? Para ele prestar atenção naquilo que eu estou falando. Isso vai gerar em você uma vontade de ser mais companheira. Quando ele estiver falando do time dele de futebol, do esporte ou do trabalho, você também, puxa, se ele também fez o esforço para conversar um pouquinho mais, você também vai sentir desejo disso e vice-versa, né? Isso sempre vai acontecer assim. E finalmente, que não é pouca coisa, que isso é muito importante no casamento, quando a mulher também não se desentende da vida conjugal e se torna uma fabulosa parceira sexual, não se desentender quer dizer o seguinte, não dá sempre desculpas, que eu tô com dor de cabeça, que eu tô muito cansada, que o dia foi muito duro. Claro, sempre é e sempre vai ser, entendeu? Então nós temos que saber que a gente precisa cuidar desses detalhes e tudo isso. E quando eu faço isso, quando eu cuido disso, de ser uma parceira sexual que o homem necessita, o que eu vou conseguir em troca? Eu vou conseguir um marido afetuoso, um marido mais tranquilo, um marido que olha mais para mim, que se importa mais com a gente, que é isso que é uma coisa que a gente precisa muito. Nós mulheres somos bobas, né? Mas a gente precisa disso, precisa que o homem seja mais legal, assim, seja mais afetuoso, não trate a gente nem como uma secretária que tem que fazer todas as coisas, que nos trate como aquela lá da lua de mel, que ele era tão gentil, tão agradável, né? E seria bem legal que vocês assistissem esse vídeo juntos e conversassem sobre essas necessidades, chegando bem assim, checando qual a necessidade de cada um precisa melhorar, sem acusações, tá? Ai, tá vendo? Você não faz isso. Quando eu fazia palestra para homens e mulheres, a gente via os cutucões assim do lado, tá vendo? Olha você, olha você. Não é para isso, tá, gente? É para vocês detectarem alguma coisa que às vezes talvez levaria anos de terapia para vocês descobrirem isso, né? E dá uma olhada nessa imagem que vai ficar aqui para vocês vai ficar muito mais claro. Vocês vão ver cada uma das necessidades se complementando. Vocês podem tirar uma foto, tirar um print disso aqui do vídeo, colocar no espelho do banheiro e de vez em quando, sabe? De vez em quando dá uma olhadinha lá e ver que a gente falha bastante. E são coisas simples. Eu acho assim que de 100 necessidades que o Dr. Halley detectou, ele tirou 5, porque essas 5 são muito importantes, que deveria ter muitas outras coisas lá, né? E eu sei que você pode achar que está parecendo um pouco de mágica isso aqui, né? Ah, imagina, só fazendo essas coisas pode melhorar. Então eu te aconselho que você teste isso na sua vida. Teste com o seu marido, você marido, teste com a sua esposa e vamos ver se realmente é uma mágica ou é uma coisa que é real e que pode acontecer com você. E agora, terminando aqui, para você que chegou até o final desse vídeo, parabéns, hein? Parabéns! Eu sei que às vezes não é fácil. Você pode pôr aí na velocidade mais rápida, às vezes a gente faz isso mesmo, né? Mas eu quero que você saiba uma coisa. O que mais me motiva nesses meus 71 anos? O que é? É ver as pessoas interessadas em estudar, em melhorar, ser mais maduras como pessoas, para melhorar os seus relacionamentos, para melhorar seus casamentos, a educação dos seus filhos. É possível, gente, é muito possível isso. Então, isso é o que mais me motiva, porque cada família que eu vejo que aprende uma opção de coisas, que melhora, é uma alegria enorme no meu coração. O que eu posso dizer é o seguinte, que no médio e no longo prazo são essas famílias, vocês que estão me assistindo, que vão fazer a diferença no mundo. E olha que nós estamos precisando dessas pessoas no mundo, estamos precisando como nunca nos nossos tempos. Então, eu conto com vocês, é para vocês, eu estou aqui para vocês, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui para vocês, para que eu possa transmitir a minha experiência, transmitir meu conhecimento e que vocês possam se apropriar daquilo para vocês mesmos. E se você já está inscrito aqui no canal, se está inscrito, também me segue no Instagram, você pode deixar aqui os seus comentários, porque são muito importantes os comentários. Se tem algum tema que você gostaria que eu tratasse
relatasse aqui alguma coisa que vocês gostaria que fosse falado. E eu vou ter o maior prazer em gravar um novo vídeo falando sobre isso, para te ajudar aqui, para que você realmente não se perca nessa empreitada do casamento e da família. E se você não se inscreveu, clica aqui para se inscrever, que assim, cada vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ser avisado. Isso vai facilitar o seu acompanhamento aqui do canal. E tentar colocar em prática. Eu tenho certeza que vai ser muito libertador na vida de vocês, tá bom? Então, até breve.